E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende sobre analisar o gráfico da forma correta, com as técnicas corretas, onde você pode entender realmente de forma simples como analisar o gráfico, como ter as convicções das movimentações, para você ter a certeza do que fazer no gráfico. Se existe um momento correto de vender, existe um momento correto de comprar, qual é a atitude que você tem que tomar diante do gráfico naquele exato momento. Então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, eu trago conteúdo todos os dias aqui para você crescer em conhecimento, tá bom? Olha lá, primeira entradinha do dia, analisando bem o gráfico. Olha o gráfico, veja o gráfico chegando na região. Gráfico chega em região aqui, ó, já faz a sua correção. Na correção entra com força, movimento forte de fluxo na região. O que eu vejo? Gráfico saindo de uma região, indo para uma outra região, buscando liquidez. O que eu faço? Vou corrigir movimento como esse, com força de liquidez? É óbvio que não, né? Movimento como esse, movimento buscando liquidez, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o caminho junto com o gráfico. Inclusive, ele faz até um padrão de vela aqui, ó, que a gente trabalha no treinamento. Deixa ele fechar ali, fechou, tá lá. Ele fez um padrão de vela aqui, ó, que a gente trabalha bastante ele no treinamento, que deu ensejo à minha entrada. Então olha só, a partir do momento que ele chega em uma região, mostra que ele não tem força de busca de movimentação mais acima e que aqui é o ponto de liquidez, que ele já conseguiu o que ele queria naquela região, ele começa a buscar outros pontos de liquidez no gráfico. E aí então o preço vai caminhar para buscar liquidez, seja ponto mais abaixo, seja ponto mais acima, sempre buscando, como eu falo para vocês e explico, no caso aqui de um ponto A, né, para um ponto B. O caminho natural do gráfico, que é justamente ele buscar liquidez. Então, Cadu, mas aqui, ó, quando você faz a entrada, você está trabalhando, sempre tem essas perguntas, né? Você falou que você viu uma resistência, mas você não trabalhou suporte e resistência, você trabalhou uma tendência. Todas as vezes que eu trabalho um suporte e resistência, eu estou trabalhando tendência. E todas as vezes que eu estou trabalhando tendência, estou trabalhando suporte e resistência. São movimentos técnicos que eles não têm como se separar, porque eles fazem parte da técnica. Compreendeu? E aqui, inclusive, como eu falei sobre padrão de vela aqui, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você que é novo aqui no canal baixar. É um e-book sobre os 16 padrões de vela que eu mais utilizo. Você que está no treinamento Hunter, você tem acesso já a este book como outros materiais sobre os padrões de vela, entre outros assuntos. Mas você que não está no treinamento Hunter, você pode fazer acesso aqui, ó, ao meu canal do Telegram para baixar este e-book de presente. Aqui nos links também você tem meu Instagram, você tem o meu WhatsApp e você tem o link de acesso ao treinamento Hunter. Ao fazer a aquisição, você recebe um e-mail com um link onde você vai fazer a sua senha e começar a estudar. Simples assim. Abaixo de cada videoaula você também tem acesso a esses links, tá bom? Então, ó, ao entrar aqui no meu canal do Telegram, você vai ver aqui a mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e aí você faz o seu download no link que você quiser, tá bom? Aqui dentro do canal você vê as aulas que eu subo para o YouTube, vê resultado dos alunos, ó, como o José aqui batendo meta, Thiago aqui batendo meta, o Demir aqui, ó, batendo meta também, explicando suas entradas, outro Thiago aqui batendo meta. Olha que sequência linda, pessoal. Olha que sequência linda do aluno aqui, ó. Operacional 100% Hunter, só operando canais. Meus parabéns aqui, aluno batendo meta. E assim por diante, aqui, ó, como David, entre outros. Então entra aí,
baixe seu e-book, acompanhe os alunos para você aprender também. Aqui tem o meu Instagram, se você quiser me seguir, Cadu Rinaldi. Link aqui da extensão de acesso dos resultados dos alunos, acesso ao treinamento Hunter, 60% ainda de desconto para você participar. E aqui, ó, pode mandar um direct. Eu não vi o meu telefone ainda hoje, mas já tem mensagens ali, ó. Daqui a pouco eu vou responder alguns alunos e assim por diante, tá bom, pessoal? Então, ó, simples, né? Entenda o que o gráfico está fazendo para você operar de forma correta. Vamos dar uma olhada aqui em outro ativo agora. Euro GBP, Euro JPY. Vamos ver o Euro JPY, o que ele tem para nos oferecer. Olhando assim esse ativo, ele parece um pouco confuso, né? Melhor sair um pouco do Euro GBP aqui, esperar ele chegar num lugar melhor. NZD-USD, vamos dar uma olhada no NZD-USD. Ó, um ativo interessante, fazendo um movimento interessante, mostrando aqui basicamente que ele está num canal, fazendo um canal de movimentação, podendo fazer pelo menos mais um candle de alta aqui. Movimentação interessante, ó, veio, deixou região, veio, deixou região, subiu na região. Vamos ver se ele vai dar oportunidade de entrada para nós. Se ele der oportunidade de entrada, vamos fazer um trade ali de compra na região. Eu não sei se você tem familiaridade de analisar o gráfico dessa forma, vendo justamente o preço caminhando por canais. Uma das coisas que eu sempre aprendi na análise gráfica, desde os primórdios da análise gráfica, que eu sou dos primórdios da análise gráfica, é sobre os canais. Então, todas as vezes que eu vou operar um suporte e resistência, eu analiso como o preço está trabalhando entre canais. Todas as vezes que eu vou operar uma tendência, eu também analiso como o preço está trabalhando em canais. Então, tudo isso me dá filtros técnicos para entender como é que o preço está trabalhando. Isso ajuda muito a você a entender como o preço se comporta na região. Está querendo me dar um loss, ó. Olha lá, voltou o preço. Voltou e fechou e me deu loss. Olha só porque ele caminha sobre canal. Você vai entender sobre o que eu fiz, ó. É um canal, ó. Tá vendo? É um canal. Eu imaginei que ele poderia fazer a movimentação aqui para fora do canal. Se ele fizer a movimentação, significa que ele vai romper canal. Então vamos ver se eu pego ele aqui na sequência. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar ele aqui na sequência porque é justamente o que ele está fazendo. Ele está querendo justamente romper esse canal. Então a minha ideia é que ele já tivesse rompido com esse primeiro candle verde, né? O canal que eu fiz a entrada. Mas ele não assim o fez. Sem problemas. Entendo aqui o que ele fez, aquele movimento 1, 2, 3 que eu explico para vocês. Retorna, faz rompimento de movimento. Agora eu só preciso que ele tenha força, assim como eu acabei tomando loss ali por poucos pips, que ele mostre que ele tem a força de movimentação para buscar a região mais acima. Tá lá, ó, perfeito. Entendeu? Ó, vou até aproximar para você ver aqui, ó. Qual que era a ideia aqui na minha entrada? Olha só. Qual que era a ideia na minha entrada aqui quando o gráfico fez a movimentação? Deixa eu até tirar essa coisa daqui para você entender. Quando eu chego aqui, ó, eu vejo suporte bem definido. Suporte bem definido, eu vejo o quê? Padrão de vela bem definido. Que padrão de vela é esse? Um engolfo. E ao mesmo tempo eu vejo, ó, canal, né? Eu vejo um canal passando por aqui. Eu vejo um canal passando por aqui. A ideia é que ele viesse e fizesse, ó, o primeiro movimento direto aqui nessa região. O que que aconteceu? Ele não fez, ó. Acaba tomando loss. Ele vem, recolhe, faz movimento de pullback. Esse movimento de pullback aqui, pessoal, acima de 50% deste candle aqui, ele já mostra o quê? A possibilidade que eu tenho de continuar o movimento. É um movimento de continuidade na região. E aí eu vou lá, então, e trabalho ele. Essa forma que eu fiz de continuidade de preço,
no extremo do canal, foi porque eu vi pavio, né? Eu vi com esse pensamento. Então, quando você vai operar um canal como esse, você tem que prestar atenção nessas movimentações. Até que ponto o canal pode continuar o movimento ou não. Ó. E olha só, ele fez aquele falso rompimento onde eu entrei e depois reverteu totalmente. Então entramos exatamente na região ali, ó, com perfeição, para continuar o movimento de canal. E NZD-USD tá dando uma outra entradinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego ele, peraí, deixa eu ver o tempo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele ali. Mais um aqui, mais uma entradinha para a gente fechar nossos trades aí, né? Ó, entrei aqui em Euro GBP a primeira entrada, depois NZD acabamos tomando loss, NZD aquela entrada dupla e agora fazendo essa entradinha de NZD aqui de continuação de movimento. Essa entrada aqui que eu estou fazendo aqui de continuação de movimento em NZD é uma entrada que algumas pessoas às vezes ficam meio assim de fazer, ó, vou entrar com mais 2 taxas. Mas elas não entendem que aqui, ó, deixa eu marcar para você aqui. Aqui tem uma movimentação desta vela para outra vela, que é um padrão de entrada, um padrão lindo de entrada, de continuidade de movimento, tá? A gente estuda isso no treinamento, pessoal, de forma muito clara. Esse é um dos principais padrões de entradas quando você está seguindo tendência. Então por que o Cadu já entra com 3 taxas ali? Tá lá, ó. Porque é um padrão lindo de movimentação. Olha só, eu não falei que o preço estava trabalhando em canais? E operar canais é uma das grandes facilidades dos traders de entender preço? Olha só, vamos lá. O mesmo gráfico. NZD me deu um loss, né? Só porque ele me deu um loss, ele pagou com juros e correções monetárias. Eu não falei para você aqui, ó, que eu vi o engolfo nessa região. Canal. O que o canal fez? Pensamento, tentativa de correção de canal. Tentei corrigir canal, aliás, continuar canal, não fez continuidade, mas voltou o pullback acima de 50%. O que eu fiz? Continuidade de preço. Perfeito. Entradinha perfeita. Só que chegou aqui, ó, depois dessa entrada, que foi justamente onde eu peguei a entrada para continuar canal, o que aconteceu? O canal reverteu. Quando ele reverte, a movimentação, rompimento de canal aqui, ó, ele me dá este padrão de vela aqui, pessoal. Esse padrão de vela é lindo. Essa abertura de padrão de vela aqui, ó, e o fechamento aqui embaixo. Já fazendo o quê? Um rompimento nessa região que era de suporte. Trazendo fluxo no movimento, trazendo força no movimento. Então você percebe que esse canal aqui, ó, que estava trabalhando nessa região, tentativa de busca de liquidez lá em cima, ó, ele poderia ter buscado liquidez lá em cima, que foi a primeira ideia que o gráfico teve, que seria buscar essa primeira liquidez aqui. O que aconteceu com o gráfico? Não foi buscar aquela liquidez. Veio recolher mais essa liquidez e buscar mais regiões lá no passado que estão abaixo. Com certeza estão ali abaixo, a gente pode dar uma olhada depois. Então a gente vê o gráfico saindo daqueles pontos que eu falo para vocês. Aqui, ó, o ponto A, né? Saindo aqui do ponto A, gráfico saindo do ponto A, vindo para ponto B, que é justamente onde tem liquidez aqui, e agora fazendo movimentação de ponto C. Com certeza um ponto C mais abaixo. Conseguiu compreender? Então os canais, eles vão trabalhando dessa forma, ó, agora ele travou aqui, mas ele vai trabalhando, ó, tá vendo? Ó, ponto C, ponto D, então ele vai buscando esses canais. Então você é capaz, por exemplo, como o Cadu fez aqui, ó, em Euro GBP, a primeira entradinha aqui, entradinha positiva. Quando eu venho para NZD, eu vejo novamente região trabalhando e entendendo os canais. Faço tentativa de continuidade, ele não faz movimento de continuidade, mas mostra que ele ainda tem força de subir. Entro logo com 2 taxas e dá gain. Quando o preço reverte dentro do canal buscando força de queda para continuar a queda dentro do canal, eu já vou ali, ó, nesse padrão de candle que eu falei para você e já entro ali com 3 taxas para pegar pesado ali o movimento.
praticamente fazendo um 6-1 num dia como hoje, num fim de semana, em OTC. Tem muita gente que tem medo do OTC, né? Tem muita gente que tem pavor do OTC. Eu tenho muitos alunos que falam assim, professor, antes do treinamento Hunter, eu vi o OTC de uma forma. Hoje eu vejo o OTC totalmente diferente. Inclusive, pessoal, vou deixar um relato aqui para vocês. Eu tenho alunos que gostam de operar mais em OTC do que no mercado aberto. Você acredita nisso? Tenho alunos que gostam de operar mais no OTC do mercado aberto. Porque às vezes não tem tempo do mercado aberto de fazer uma análise correta. E outras porque gostam mesmo, se sentem mais à vontade. Então, uma dica de ouro aí para você operar, para você buscar sua consistência. Como adquirir a consistência? Por exemplo, se você fala assim, professor, eu queria buscar consistência. Entenda o seguinte, se o gráfico ele é formado por resistência, suporte e suporte, você vai ver que toda a movimentação gráfica, essas tendências trabalham justamente por essas regiões de suporte e resistência. Então, entenda que o gráfico ele nunca vai trabalhar sozinho. Em que sentido? Você nunca vai trabalhar suporte e resistência sem estar operando tendência. Você nunca vai aprender tendência sem estar operando suporte e resistência. Então o que você vai ter que fazer de acordo com a análise gráfica? Quer a consistência? Quer chegar à tão sonhada consistência? Aprenda o contexto gráfico. Aprenda a operar contexto gráfico aliando suporte e resistência à tendência. E assim você vai ver que o segredo do conhecimento técnico no mercado é você saber trabalhar as técnicas de análise gráfica junto com a execução do movimento. Ou seja, se eu vou executar um price action ali na região, eu sei que a ação do preço está tomando uma atitude ali naquela região, ele vai fazer esse movimento. Como aqui nós fizemos em EURGBP. Eu sei que o preço ele vai fazer movimento de queda na região ali. O que você vai ter que aliar? Você vai ver só preço? Pessoal, esse padrão aqui da vela, que eu fiz essa entrada aqui de continuidade, aqui exatamente o mesmo que eu fiz aqui em NZD, USD, é o mesmo. Aí você pode falar assim, mas o gráfico aqui não está igual aqui. Claro que não vai estar mesmo, por isso que o gráfico é vivo. Não adianta você fazer um desenho de cartilha e achar que toda vez o desenho vai ser igual. Você vai ter que entender este contexto gráfico, essas padronagens. Porque você pode falar assim para mim, mas aqui teve resistência aqui na região, o preço nem chegou e reverteu, e depois teve padrão de vela. Agora aqui, ele nem teve movimento de resistência, ele veio trabalhando o canal, fazendo movimento de escadinha, para depois fazer o padrão de continuidade. Você pode falar assim para mim, os movimentos são diferentes, a causa do movimento é diferente. Sim, é isso que eu quero dizer para você, que eu estou tentando explicar para você. A causa do movimento é diferente, por exemplo, mas a execução é a mesma, porque o padrão que aconteceu aqui para eu entrar é o mesmo padrão que aconteceu para eu entrar aqui em EURGBP. Ou seja, as execuções elas coincidem porque os padrões de vela são os mesmos, dentro de movimentos diferentes causados por movimentos e fluxos do mercado de forma diferente. Só que a hora que você entender como é que as tendências se movimentam, como que o contexto gráfico se movimenta, e a hora que você aprender como saber ler o gráfico para operar a tendência em região suporte e resistência, você vai adquirir consistência. Porque a hora que você saber ler o gráfico, como operar tendência em regiões de suporte e resistência, você vai conseguir entender de onde uma tendência sai e até onde ela pode chegar. Você vai entender por que a tendência ela corrige nesses caminhos ou entre esses caminhos. Você vai começar a ter várias respostas daquilo que você busca. Só que tudo isso para você entender é um passo a passo, é um método,
onde você se aprofunda, onde você estuda, onde você se aplica. Não é uma coisa aleatória que você acha ali na esquina. Porque, pessoal, o que eu tenho mais visto das pessoas que chegam a estudar comigo é porque eles só acham lixo por aí. As pessoas vão lá, pagam um valor absurdo num curso e só tem lixo. A pessoa te ensina a dizer que você marca uma região dessa como resistência, a hora que tocar lá você entra. E ó, você vai ficar sem fazer entrada. Você vai ficar sem entrada em nenhum momento. Por quê? Em nenhum momento vai tocar, e se tocar aqui você poderia tomar loss. Agora, quando você estuda análise gráfica, você vai entender o trabalho das tendências, como ela trabalha. Você tem entrada aqui, você tem entrada aqui. Se você tivesse aqui no passado, teria entrada aqui, teria entrada aqui, teria entrada aqui. Ou seja, é uma gama de conhecimento técnico onde você não só vai entender como saber ler o gráfico, mas você vai até entender operar as tendências nas regiões de suporte e resistência. Presta atenção às entradas que eu fiz, ó. Tendência em região de suporte e resistência. Tendência em região de suporte e resistência. Tomei o loss? Tomei. O gráfico foi lá, deu a chamada violinada, voltou. O que eu fiz? Tendência em região de suporte e resistência. NZD novamente, invertendo a mão aqui, ó, ao invés de comprar, vender. Tendência em região de suporte e resistência. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez, né, que uma pessoa que é um seguidor do canal do YouTube falou assim: o Cadu opera suporte e resistência. Eu opero também suporte e resistência. Agora, se você for ver todas as minhas entradas aqui, todas foram em tendência. Agora, se você falar, mas você operou suporte e resistência? Também operei suporte e resistência. Porque para eu fazer essas entradas em tendência, eu tive que analisar o suporte e resistência, pessoal. Não tem como. Não tem como você falar, vou seguir tendência e não vou olhar o suporte e resistência. Não tem como você operar um suporte e resistência e falar assim, não vou olhar a tendência. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Aprenda a como saber ler o gráfico. Essa leitura gráfica. Aprenda a fazer a leitura gráfica. Aprenda a ler o gráfico. Aprenda a estudar o gráfico. Aprenda a interpretar o gráfico. Aprenda a entender esse contexto gráfico. E aí você vai também entender como operar tendência, suporte e resistência. Vai ficar muito mais fácil de você aplicar uns padrões de vela, vai ficar muito mais fácil de você interagir com o gráfico. Conseguiu compreender o que eu estou falando? É isso que eu procuro trazer no treinamento. O treinamento Hunter é um passo a passo onde do módulo 1 até o módulo 18 eu passo uma verdadeira história técnica de como o gráfico funciona e como ele se encaixa. E você estudando passo a passo, setor por setor do gráfico, você vai conseguir entender como que as coisas funcionam no gráfico e ter muito mais clareza nas suas tomadas de decisões. Conseguiu compreender? Você vai ter muito mais clareza ao saber a fazer a sua análise. Tá bom? Entendeu? Eu espero que você tenha entendido muito bem, eu espero que tenha sido uma aula que pode te ajudar. Nossa hashtag é saber ler. Saber ler? Cadu, você falou de livro? Não, estou falando de contexto gráfico. Saber ler. Saber ler significa saber ler o gráfico, saber ler as técnicas da análise gráfica para você operar uma tendência e um suporte e resistência. Então, saber ler é essencial para aqueles que buscam conhecimento técnico. Se você quiser aprender a operar suporte e resistência, você tem que saber ler o gráfico. Se você quer operar tendência, você tem que saber ler o gráfico. Se você quer ter consistência, pessoal, chega agora, fazer aí, ó, em 4 oportunidades, fazer 6-1 em taxa, bater sua meta, 20 minutos na frente do gráfico, você tem que saber ler o gráfico, você tem que saber interpretar o gráfico, você tem que saber como operar um suporte e resistência, você tem que saber como operar uma tendência, você tem que saber como ler padrões de vela e aplicar padrões de vela nas determinadas regiões corretas, dentro do contexto gráfico, entendendo a causa do movimento, para que você entenda a lógica do preço. Tudo isso está interligado e eles trabalham entre si. Tudo isso formam as regras do contexto gráfico.
Quando isso acontece, o quebra-cabeça se encaixa e aí você tem aval para fazer a sua entrada. Conseguiu entender? Então, esse é um recado que eu quero deixar para você para a semana. Semana está começando, né? Domingão. Aprenda isso, se aprofunda nisso. Quer vir para o treinamento? O treinamento está com super desconto. O treinamento Hunter aí, ó, tem mudado a vida de pessoas. Vocês veem nos comentários. Entra aí nos comentários do Telegram quando você baixar o e-book ou ali nos meus stories do Instagram e veja o que os alunos têm falado. Não sou eu, são os alunos que fazem. Eu faço isso com a maior gratidão do mundo, do coração, para realmente fazer com que só as pessoas que queiram viver do mercado ou ter uma renda extra do mercado sejam pessoas que realmente se capacitem, busquem conhecimento e adquirem por mérito aquilo que eles alcançam, a tão sonhada consistência. Então, quiser fazer parte, os links estão abaixo aí do canal, da aula, fixada aí também nos comentários, e eu te espero aqui do lado de lá, tá bom? Você que está aqui no canal do YouTube, não saia sem deixar o like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho de notificações, não saia sem deixar um comentário, e o nosso hashtag hoje é saber ler, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, um grande abraço, beijo no coração, te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui!